Fala galera, então chegamos a esse sexto episódio da última temporada de The Handmaid's Tale, um episódio que é intitulado Surpresa. O título do episódio é Surprise, né? E eu fiquei muito imaginando durante o episódio, e principalmente à medida que ele foi realmente se encaminhando para o seu final, o porquê desse título. E eu comecei a cogitar muito o que era em relação à Rita. Porque a Rita podia ser sim um diferencial para toda aquela discussão que novamente a gente estava vendo entre a June e a Serena, e principalmente sobre trazer novamente aspectos sobre a relação das duas, desde o começo que a gente conheceu essas personagens, que querendo ou não, voltam e tem que voltar assim, sempre com força por tudo que aconteceu, e eu comecei a me lembrar não só, obviamente, de elementos da primeira temporada, mas muito fortemente de elementos da quarta temporada, que me marcaram muito nessa relação entre as duas ali, e daqui a pouco que a Rita podia ser um diferencial, entendeu? Por tentar mostrar para June sobre esse símbolo todo que a June representa e também o que a Rita nesse momento também por ter, né? Novamente se reunido com a sua irmã ali, estava sendo representada a relação delas do que poderia ser essa nova Belém e também essa nova questão de viver novamente, tá? Aquele tal sonho utópico todo, querendo ou não, a Rita representa junto com a sua irmã ali um quê de verdade sobre todo esse sonho utópico de buscar a felicidade. Que para quem vem acompanhando já aqui as críticas, né, dessa última temporada aqui no canal, é algo que tá vindo muito forte em cada episódio. Muito forte em cada episódio. E voltou nesse episódio, porque quando chega o Nick, no final do episódio, entra lá na casa da Serena e fala sobre algo tão bem marcado, tão bem pontuado, de trazer um flashback lá da primeira temporada em relação a Paris, a como que a relação entre o Nick e a June realmente foi se fortificando até essa relação se tornar cada vez mais íntima, aquela coisa toda. E ter realmente ali esse convite todo colocado, mesmo que a June não fale a palavra sim, o sim estava presente ali. Se o Orton não chega lá, não bate na porta da Serena, o sim iria acontecer. Porque o sim já estava estampado na reação da June. Então, aquele momento ali, ele representa muito esse utópico. Tal do utópico, tal desse sonho todo de ter realmente esse momento de felicidade no meio de tudo isso que está acontecendo. E daí vem essa grande descoberta, tá? Essa grande reviravolta que acontece. Esse episódio que é novamente dirigido pela Natália Leite, a diretora brasileira. Para quem não sabe, cara, a Natália Leite é uma das diretoras que está pontuando vários trabalhos, né, nesse momento em Hollywood, que é muito massa, cara, assim como a Ganja Monteiro também. E a maneira como ela encerra esse último episódio, simbolicamente ali com a June também, cara, tá brilhante, tá muito bem dirigido pela Natália Leite, não só esse episódio, mas os outros que ela já dirigiu também. E essa reviravolta toda é algo que, vamos pegar pela questão de sobrevivência. É algo que o Nick não teria outra alternativa a não ser realmente entregar para o Orton algo que fosse por ele aceito. Algo que ele realmente entendesse como verdadeiro para o Nick estar lá em Jezebel fazendo o que ele estaria fazendo nessa tal investigação toda. Ainda mais porque o Orton já tinha decifrado o que tinha acontecido lá com o sobrevivente. O episódio já deixa muito claro, né, antes até dessa conversa dos dois ali, que o Nick realmente voltou naquele momento lá no quarto do hospital e matou lá, né, o nosso único sobrevivente, nosso soldado lá do confronto que tinha acontecido. Então, ele precisava, porque senão, realmente, o destino do Nick estava selado. E automaticamente, ao entregar todas as informações e acabar com o plano todo colocado pelo Mayday, as consequências elas vão vir numa reação em cadeia extremamente forte. E talvez a mais brutal para o Nick seja o que acontece claramente ali para June na reação que ela dá para ele. É o fim. É o fim. Então, todo esse sonho utópico que estava acontecendo novamente, essa possibilidade deles terem um momento feliz, algo que o Nick coloca para ela ali. Ela é o único momento real na vida dele. É o que faz sentido para tudo.
E essa utopia, ela durou alguns segundos ali, com, mesmo não tendo a palavra, a reação dela realmente ser o sim, que ela realmente iria para ele e iria ter essa possibilidade de ser feliz junto com ele. Acabou. Não existe mais nenhum tipo de possibilidade, porque tudo isso realmente vem contra qualquer outra coisa que o Nick possa fazer. É claro que a série vai trabalhar ainda, tá? Para mim, alguns aspectos nesses próximos 4 episódios finais que a gente vai ter, de algo que o Nick tente fazer para June, e daí volta a se desenhar muito forte o caminho do Nick realmente ser essa vítima fatal, tá? Para mim já começava a ter aquela teoria em relação ao Luke e tudo mais, mas não adianta, cara. Esse episódio ele também sacramenta essa questão do Nick ter um ato de sacrifício para a June. E esse ato de sacrifício para que também se coloque para, né, nós espectadores ali, mas principalmente para June, essa questão de quem que realmente o Nick está a favor. É óbvio que a June sabe, só que o ato que ele faz de entregar tudo é algo completamente inaceitável nesse momento ali. Então a série volta a desenhar esse caminho todo realmente para ter uma morte do Nick, como essa grande morte, né, do final de série, e realmente seja esse ato todo de sacrifício em relação a June e tudo mais. E eu gostei desse final de episódio, cara, porque o episódio ele tava, querendo ou não, assim, num ritmo que até é importante a gente falar, né? O que essa última temporada de Handmaid's Tale, ela vem de construção, de tensão, e vem movendo essas peças, né? Vou imaginar aquele jogo todo ali de xadrez do Comandante Lawrence junto com a Angela ali. Essa última temporada tá muito isso. Tá muito isso. Pra mim, os pontos mais fortes que tem, os melhores pra mim, na minha opinião até agora, são realmente quando a gente tem June e Serena. June e Serena no primeiro episódio, e June e Serena, né, nos paralelos que vai se construindo até ter o reencontro delas novamente nesse momento aqui. Então, tá muito baseado nisso, e as peças elas vão se movendo, só que elas vão se movendo num ritmo que ainda tá muito, muito, muito demorado para que essa rebelião realmente aconteça. E eu achei até que nesse episódio aqui, mas eu já tinha achado no quinto episódio também, que iria começar essa rebelião de uma maneira mais forte, mas ainda não. Então as complexidades elas vão aumentar tudo para explodir, quem sabe no sétimo, ou o que possa acontecer mais para frente. Só que tá chegando no final e eu acho que esse ritmo todo imposto, né, aqui do que foi pensado, ele querendo ou não, ele tá num ritmo assim, ó, que não é aquilo que eu imaginava também, já que a gente tá principalmente já começando um arco final, segunda metade da última temporada da série, e a gente tá na sexta. Ele tá num ritmo assim que eu não imaginava realmente que ele fosse estar sendo executado dessa maneira aqui. E esse episódio até ele é mais curto, né? Em relação aos últimos episódios, assim. Que é também um fato curioso, porque essa história que tá colocada, pensada para esse episódio, tá muito focada na questão Nick, June, toda essa questão de citar o sonho utópico do que poderia ser essa felicidade, usando, né, pontuações ali da Rita, para chegar realmente nessa toda reviravolta. Porque o que mais acontece de importante nesse episódio é a confirmação do comandante Lawrence, e tem uma fala dele que é clara sobre isso, que é justamente entre o muro e entre ajudar, né, o que o plano do Mayday aconteça, é óbvio que ele vai ajudar o plano do Mayday para que aconteça. Só que aí que tá, até a fala que ele dá ali para Naomi quando a Naomi vai buscar a Angela. A reação em cadeia vai afetar completamente também o que o comandante Lawrence também está se colocando para fazer. Os comandantes não serão afetados, atacados nesse momento. Então tudo isso também é algo que acaba ruindo junto com essa reviravolta, essa decisão do Nick de fazer e entregar a informação completamente para o Orton. Só que, novamente, ele não tinha outra escolha. Ele não tinha outra escolha. E a tentativa dele de fuga é algo que quase deu certo. Só que assim como qualquer outra questão utópica de possibilidade, né, que se tem de uma chance única, querendo ou não, por mais que faça sentido naquele momento, nunca deixou de ser realmente um sonho completamente utópico. Não deixou de ser. Então, tem essas questões que para mim são muito importantes também. A reviravolta ela funciona. June e Serena funcionam.
A questão do Lawrence e a definição toda dele funcionam. A questão da Janine e da Lydia é algo que a gente já vem sendo batido, né, durante a temporada. Uma cena muito próxima da outra que a gente viu das duas ali também unidas. Tem essa questão da Lydia, dela ser cada vez mais contra Gilead por causa da spin-off. Então a personagem ela não vai sair daquela posição ali, não vai sair. Eu acredito muito que o que está sendo falado também naquela cena, que é bem expositiva até, mas precisa ser, porque não tem outra maneira para construir aquela situação toda. Que talvez realmente, assim como tive feito um vídeo aqui sobre a teoria da Janine, né, a maior teoria sobre esse final de The Handmaid's Tale, já que a gente não pode ter a reunião da Hannah junto com o June e com o Luke, é que a Janine seja esse ponto de reunião de família para que tenha a reunião dela com a Angela, com a Charlotte, né, com o nome verdadeiro que ela tem, que é a Charlotte. Então, talvez esse realmente seja mais um momento ali de tu colocar essa fala expositiva entre a Janine e a Lydia para reforçar realmente que a Janine pode ser, sim, esse ponto todo de algo feliz desse reencontro tão buscado desde o primeiro momento que a gente viu do Handmaid's Tale, né, na vida, que é aquele momento de separação da família, e que a gente tenha representado pela Janine e pela Charlotte realmente essa construção para esse final de série represente isso. Porque a gente sabe muito bem, por causa dos testamentos, a gente não vai ter June, Hannah e Luke reunidos. Então, sabe, são questões que, querendo ou não, cara, funcionam dentro da proposta maior da série, tá? Principalmente dessa construção toda, última temporada. Mas tá faltando elementos mais fortes, essa rebelião realmente tá acontecendo. Tá ficando cada vez mais jogado lá pro final. E a gente já tá praticamente no final, porque só faltam mais 4 episódios. E isso, ainda na primeira metade da temporada, pra mim não era um problema. Só que como a gente já tá indo pro 7º episódio, ele é um problema sim. Mas eu quero muito saber a opinião de vocês, o que acharam sobre esse episódio, o que estão achando até agora da temporada, coloquem nos comentários. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, viva o sonho aqui.